mapa é uma representação gráfica em escala reduzida da superfície de um território. Essa representação é geralmente plana, mas também pode ser esférica, como no caso dos globos terrestres. O interesse e a necessidade de compreender o mundo e suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares. Ao longo da história surgiram e desapareceram diversos países, estados, províncias, além dos seus territórios terem sofrido modificações com a conquista de novos territórios ou perda deles, e por causa disso incontáveis mapas foram criados para representar a divisão da superfície terrestre em cada momento da história. Vamos entender nesse vídeo como os mapas surgiram e como foi a evolução dessa ferramenta tão importante nos dias de hoje, mas antes disso não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal se não for inscrito. O primeiro mapa que se tem conhecimento é um mapa feito em argila pelos babilônicos datado por volta de 2300 a.C., representando uma região da Mesopotâmia, provavelmente o rio Eufrates e duas cadeias de montanhas. Foi encontrado na cidade de Gassur, no Iraque, e por isso é chamado de Mapa Gassur. Apesar de a Terra ser bem diferente disso, essa representação feita pelos babilônicos é considerado o primeiro mapa mundi da história, por representar o mundo na concepção dos seus autores. Mas as primeiras tentativas de se estabelecer um método para a confecção de mapas surgiu na Grécia Antiga. Hecateu de Mileto produziu um livro por volta de 500 a.C., considerado o primeiro livro de geografia da história, contendo um mapa criado por Anaximandro em aproximadamente 540 a.C., onde representava a Terra como um disco com a Grécia no centro. Mais tarde, Cláudio Ptolomeu, que viveu entre 90 e 168, publicou um tratado sobre geografia composto por 8 volumes, que entraria para a história por conter uma nova representação do mundo com regras para representá-lo na forma esférica, contendo latitudes com uma fidelidade impressionante, bem mais próximo dos utilizados atualmente. Por conta da influência da Igreja Católica, que questionava e reprimia a ciência e toda a tecnologia conquistada, a cartografia passou por um período de pouco desenvolvimento na Idade Média. Determinações religiosas fizeram com que o conhecimento científico empregado nos mapas fosse substituído por símbolos e representações cristãs, além de defender que a Terra era plana. Nessa época, os tipos de mapas preferidos foram os mapas circulares, chamados de mapas TO. Esse tipo de mapa foi criado por Isidoro de Sevilha por volta de 630 e mostrava a África, a Ásia e a Europa. O Mar Mediterrâneo separando a África e a Europa, o Mar Vermelho separando a África e a Ásia, e o Rio Don separando a Ásia e a Europa formavam um T, representando uma cruz e marcando o centro do mundo onde ficava Jerusalém, e tudo isso era circundado por um enorme oceano formando um O. Mas foi com as navegações a partir do século XII, através dos relatos dos viajantes e navegadores, que regiões maiores do globo terrestre passaram a ser incluídas nos mapas. O período das grandes navegações no século XV foi um período de grande produção de mapas e cartas. Nessa época foram criadas as cartas portulanas, ou simplesmente portulanos, que eram cartas náuticas usadas para fornecer direções e distâncias aproximadas entre portos europeus e africanos. As primeiras cartas portulanas foram confeccionadas em Gênova e Pisa, na Itália, e o primeiro exemplar que se conhece é datado de 1296. O Planisfério de Cantino, que tem esse nome por ter sido obtido clandestinamente em 1502 por Alberto Cantino, que era um espião do Ducado de Ferrara na Península Itálica a serviço em Lisboa e que conseguiu roubar o mapa e remeter ao Duque de Ferrara na Itália, tem uma importância histórica muito grande. Esse mapa é uma das mais antigas cartas náuticas que representam os descobrimentos dos portugueses e é considerado o primeiro mapa onde o Brasil aparece. Nele é possível observar parte do território brasileiro, principalmente a região costeira, cortado pelo Tratado de Tordesilhas, com a representação de árvores e algumas aves, que era o que se conhecia do Brasil até aquele momento. O primeiro mapa onde o nome Brasil aparece para designar a América Lusitana é o Planisfério de Jerônimo Marini. Esse mapa foi confeccionado em pergaminho em 1511 em Veneza pelo cartógrafo Jerônimo Marini. Uma característica curiosa desse mapa é que ele está de cabeça para baixo. O mapa original está na Mapoteca Histórica do Itamaraty, no Rio de Janeiro, e foi adquirido em 1912 em um leilão pelo então ministro Lauro Miller. O mapa de título Terra Brasilis é de autoria do cartógrafo português Lopo Homem.
auxiliado por Pedro e Jorge Reinel, e foi feito no ano de 1519. Esse mapa, que faz parte do chamado Atlas Miller, mostra a costa do Brasil e parte do Oceano Atlântico Central, desde a foz do rio Amazonas até o Rio da Prata e ainda uma parte da costa mais ao sul. Tem ainda uma legenda no topo do mapa, que é uma característica da cartografia portuguesa do século XVI, além de mostrar os indígenas, alguns envolvidos na atividade de exploração do pau-brasil, árvores, animais silvestres e algumas caravelas. O mapa original está localizado na Biblioteca Nacional da França. Outro mapa considerado um dos primeiros mapas do Brasil foi criado pelo navegador francês Jean Parmentier e foi publicado pela primeira vez em 1556 na obra delle Navigazioni e Viaggi do escritor veneziano Giovanni Battista Ramuzio. Esse mapa tem sido considerado por alguns especialistas como a primeira representação cartográfica do que hoje chamamos de Brasil. É um mapa com muitos detalhes, com ilustrações de indígenas, embarcações e animais silvestres. Um detalhe é que ele está deitado, com o norte à direita e o sul à esquerda. A versão original do mapa está na biblioteca da Universidade de Heidelberg. Algum tempo depois, Gerardus Mercator desenvolveu um método para representar as características de um objeto curvo, que nesse caso seria a Terra, em uma superfície plana. Essa projeção, chamada de projeção de Mercator, foi apresentada pela primeira vez em 1569 através de um grande planisfério que media 250 por 128 centímetros e era constituído por 18 folhas xilografadas separadamente. Essa projeção não é perfeita, mas apesar das distorções causadas por essa projeção, o que acaba deixando as áreas cada vez mais distorcidas à medida que se afastam da linha do Equador, as rotas são bastante fiéis e por isso essa forma de projeção é uma das mais utilizadas hoje em dia. A partir dessa projeção, outras projeções foram surgindo, como a projeção de Peters, a projeção de Robinson, a projeção de Moawide, a projeção de Good, a projeção de Rosell, a projeção ortográfica, a projeção cônica, entre muitas outras, cada uma visando atender uma necessidade específica ou buscando algum melhoramento. Depois disso, a partir do século XVIII e com a invenção do telescópio, a cartografia começou a se desenvolver de forma mais acelerada. A partir dessa época, os países começaram a se preocupar mais com o rigor científico dos mapas. É realizado então o primeiro levantamento topográfico oficial na França em 1744, chefiado por César-François Cassini, que seriam os precursores dos mapas modernos. Do século XIX em diante, com o desenvolvimento das técnicas cartográficas, o aperfeiçoamento da fotografia, a aviação e a informática, a cartografia dá um salto. Atualmente são utilizadas fotos aéreas e satélites para a realização de mapas e cartas que cada vez mais são utilizadas eletronicamente, descartando a necessidade de impressão, além de representar detalhes impressionantes da superfície do nosso planeta. E essa é a história dos mapas, essa ferramenta importantíssima que tanto nos ajuda e que é indispensável para algumas pessoas no dia de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.